Bem, nesta noite nós seguimos estudando a Palavra de Deus. Eu gostaria que quem estiver com a sua Bíblia abrisse comigo em Mateus, no capítulo 12, de versículos 33 até o 37. Mateus, capítulo 12, versículos 33 até o 37. Vai ser a nossa segunda exposição das Escrituras aqui nesta noite. E diz o epígrafo, o título da leitura aqui na minha Bíblia, o seguinte: Árvores e seus frutos. E diz assim, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Que o Eterno nos abençoe grandemente e possa abrir as Escrituras para nós e nós possamos compreender o ensinamento das Escrituras. Levi, ou Mateus, ele começa a produzir aí este evangelho por volta do ano 60, década de 60 ali, depois de Cristo, ali no primeiro século, e ele escreve especificamente para o povo judeu, e escreve especificamente para os judeus. Nesta passagem nós temos um relato aí, muito importante, de um dos sermões pregados pelo Senhor Jesus, e aqui nós temos um alerta muito importante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, principalmente contra a hipocrisia aí dos fariseus, o qual ele chama aí de raça de víboras. Os fariseus e os saduceus eram os religiosos da época, duas seitas que existiam ali nos tempos bíblicos, nos tempos em que o Messias estava sobre a terra. Duas seitas de três que existiam ali. A outra era a seita dos essênios, que não é mencionada aqui nas Escrituras Sagradas, mas nós sabemos pelos historiadores que existia, além dos fariseus e saduceus, uma terceira seita que se chamava essênios. Então nós temos aí relatado um dos sermões pregados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui um alerta profundo, principalmente contra a hipocrisia aí dos fariseus e saduceus, que eram uma coisa e eles queriam se parecer outra. Em várias citações aí dos evangelhos vocês vão encontrar o Senhor Jesus Cristo falando de sepulcros caiados. E o que seria um sepulcro caiado? É um túmulo onde foi sepultado um morto ali. Por fora você vê ele bem adornado, bem bonito, perfeitamente ali. Alguns são até pavimentados com azulejos, outros ali com mármore. Se você já foi a um cemitério, você vai ver ali um sepulcro, onde alguém foi sepultado. E fazem ali coisas lindas, coisas muito bonitas. Só que o que tem por dentro? Ali, às vezes, já não existe nem osso, nem o pó, nada da pessoa já não existe, mas ali está vazio. Então, nesse sentido, ele condena aí a hipocrisia dos fariseus e saduceus que queriam ser uma coisa, só que eles eram outra. Eles queriam se parecer uma coisa, mas eram outra. No verso 33, veja o que ele diz. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, o que ele está fazendo aqui? Nós vemos o Senhor declarando que uma árvore boa, ela só pode dar fruto bom, e uma árvore má, apenas fruto mau.
E com isso ele já está refutando aí a hipocrisia dos fariseus, daqueles líderes religiosos. No verso 34 ele segue aí, ó: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, pode-se dizer que eles eram ali, os fariseus em específico, homens muito estudiosos da palavra de Deus, da Torá ali, da Tanakh, da Bíblia judaica. Só que, dentro do coração deles, Jesus está dizendo que o que existia eram coisas más, era rapina, era todo tipo de contaminação, porque eles maquinavam o mal e todo o tempo estavam pensando como matariam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele esclarece aí o seu argumento que não há como esconder o caráter da pessoa, o caráter verdadeiro, pois a boca ela vai falar o que está dentro do coração. A pessoa pode vestir ali uma máscara religiosa, se demonstrar muito religioso, mas o modo dela falar, quando ela abrir a boca, os seus atos aqui nesta terra vai demonstrar se de fato ela está obedecendo os mandamentos do Senhor, ou se ela está como os fariseus e saduceus, vivendo uma vida hipócrita, que querem se parecer uma coisa, mas na realidade são outra. Então, não há como esconder o caráter verdadeiro, porque a boca ela vai sempre falar do que o coração está cheio, o que está dentro do coração, demonstrando que não é eficaz apenas eliminar os maus pensamentos, mas também todo tipo de palavra negativa, palavras sem sentido que você possa falar, palavras torpes, palavrões que possam surgir na sua boca, ou coisas que nós chamamos de reclamações, murmurações. Porque quando nós murmuramos, lembrando de João Calvino, ele dizia que quando nós murmuramos, nós nos tornamos ingratos. Então, se você não quer ser ingrato diante de Deus, você deve ali estar sempre falando palavras positivas. Não é eficaz apenas eliminar os maus pensamentos, mas também as palavras e também as atitudes, no sentido de deixar o Espírito Santo tomar o controle de sua vida. Você está permitindo que o Espírito Santo verdadeiramente tome o controle de sua vida? Ou você está preenchendo o seu coração com qualquer tipo de besteira que existe no mundo? Porque se você não enche o coração com a sua palavra, com a palavra de Deus, você não vai permitir que o Espírito Santo tome o controle da sua mente. Verso 35. O homem bom tira do bom tesouro boas coisas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então o que o Senhor está frisando aqui? O que você está entesourando no seu coração é todo tipo de maledicência, rapina, inveja, ódio dos outros, promiscuidade, lembrando de pecados passados, de coisas que já fizeram para você e você continua remoendo aquilo, ou que você vive remoendo e maquinando dentro da sua mente, são as Escrituras. Porque você lê as Escrituras, você ouve a pregação da palavra, mas também é necessário você sair daqui remoendo e remoendo aquilo que você ouviu, para que aquilo possa se tornar efetivo na sua vida. Porque se você não remoe, aquilo não vai ser digerido em sua mente e você não vai absorver o conhecimento que está sendo dado. Então no verso 35, ele define que de acordo ao que estiver entesourado no coração, é a forma que o homem irá agir, e desta forma é o que irá falar. Então, desta forma ele define que de acordo ao que estiver entesourado no coração, e estiver entesourado ali no coração do homem, é a forma que ele irá agir. Se o que está no coração é negatividade, obscenidade, promiscuidade, pensamentos maus, palavras torpes, todo esse tipo de pensamento incorreto, é a maneira que a pessoa vai agir e discorrer na sociedade. Veja o que diz aqui o Dr. William Souto Santiago em seu livreto, intitulado Uma Mente Superpositiva. Ele diz aqui,
A criação completa é o fruto do pensamento da mente positiva de Deus. E nós, sendo a imagem e semelhança de Deus, o ser humano sendo criado à imagem e semelhança de Deus, vejam vocês, cria uma vida ao redor de seu pensamento. Se é negativo, pois uma vida negativa. Se o seu pensamento é positivo, é uma vida positiva cheia de fé. Então é de acordo ao que o ser humano está entesourando dentro do seu coração. Se o que está entesourado são coisas negativas, é aquilo que vai se refletir na vida do ser humano. E o porquê? Porque pensamentos se tornam palavras, e palavras logo se tornam ali atos. Então, assim é que irá falar e agir diante da sociedade. Mas se o que há por dentro é santidade, piedade e palavra de Deus, é assim que a pessoa irá agir. Muitas vezes vão te chamar de fanático, porque a todo tempo, a todo momento você está falando e ouvindo a palavra de Deus. Mas quando você fala e ouve, quando você enche o seu coração da palavra, essa palavra tende a se tornar real em sua vida. E aquilo que você está aprendendo vai se refletir nos seus atos. Mas se você vive perdendo tempo com coisas sem sentidos, coisas que ali não vão acrescentar em nada, é aquilo que vai se materializar em sua vida. Versos 36 e 37. Veja o que ele segue aqui, ó. Digo-vos que toda palavra frívola, essa palavra aqui frívola significa sem sentido, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E Cristo, ele conclui aqui suas argumentações aí, a sua refutação contra os fariseus e saduceus, trazendo dois pontos muito importantes. O primeiro é o versículo 36, que diz que toda palavra frívola, toda palavra sem sentido que o homem falar aqui nesta terra, ele vai ter que dar conta no dia do juízo final. Então por isso que é necessário que o ser humano, principalmente aquele que serve o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tome cuidado com o que diga, tome cuidado com o que fala, porque as suas palavras podem contaminá-lo e depois podem salvá-lo ou condená-lo. Então, dessa forma, é necessário agirmos de acordo com a palavra de Deus para que nossas palavras tenham sentido, para que essas palavras sejam como Paulo ensinou ali em sua carta aos Colossenses, que aquilo que nós estamos expressando esteja edificando aqueles que estão à nossa volta. Mas se as suas palavras não edificam ninguém, como é que vai edificar a si mesmo? Então, é necessário edificar a si mesmo para que depois as suas palavras possam edificar os outros. Você tem se edificado através da palavra? E o segundo importante ponto aqui que ele frisou, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que de acordo com o que nós falarmos aqui nesta terra, nós podemos ser justificados ou condenados. Então entenda que as palavras que você tem proferido durante todo o seu dia, ela depende da sua condenação ou a sua justificação no dia do juízo. Então, tome cuidado com o que você está falando para os demais, o que você está expressando. A sua conduta aqui nesta terra deve refletir a Cristo e encaminhar as pessoas para Cristo. A primeira mensagem que você dá evangelística aqui neste mundo são as suas atitudes, o modo como você lida com as frustrações aqui nesta terra. Se você tem lidado com ira, com maledicência, com hipocrisia, com tudo aquilo que é errado, a sua conduta não está refletindo a Cristo, que sempre lidava com sabedoria. Desta forma, eu quero finalizar aqui esta segunda exposição com algumas aplicações aqui pastorais. Isso aqui é um outro estilo de ensino que eu trago para vocês. Desta forma, eu quero fazer algumas aplicações pastorais aqui.
devemos vigiar aquilo que nós estamos primeiramente pensando. Porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai falar. O reverendo William Branham, teólogo norte-americano, ele dizia o seguinte, ele dizia: me diga o tipo de revistas que você lê, o tipo de companhias que você tem, e eu direi que tipo de espírito está dentro de você. Então já dá para analisar o tipo de conteúdo que a pessoa analisa na internet. Ali nós temos o Netflix, temos uma gama de filmes ali. Você deve analisar aquilo que você está assistindo, porque muitas vezes tem coisas que são demonstradas nesses filmes aí que ferem a fé e contaminam a você como um cristão. Então tudo aquilo que possa te contaminar e possa ali denegrir a fé, você deve se isolar daquilo e caminhar dentro das Escrituras. Então, devemos vigiar aquilo que está dentro do nosso coração, pois toda a bagagem que armazenamos um dia vão se tornar palavras, e palavras se tornam atitudes, se tornam atos, se tornam hábitos. Se você vive com um pecador, se você fala com um pecador, logo você é um pecador, logo você é um ímpio. Você não pode ser um cristão e andar com um pecador e viver uma vida igual a dos pecadores. Você pode ter amizade com eles, porque as Escrituras não nos ensinam a ser pessoas antissociais, mas nos ensinam a se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Podemos ter amigos que são incrédulos, que não creem na palavra de Deus, mas nós não podemos imitá-los em seus atos, porque se é incrédulo, em algum momento irá blasfemar o nome do Senhor. Então tome cuidado com aquilo que você está entesourando dentro do seu coração. Então toda a bagagem que armazenarmos se tornam palavras, e essas palavras se tornam ações. E nesse sentido, diariamente devemos encher os nossos corações da palavra de Deus, devemos entesourar a palavra de Deus dentro do coração. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6,33, ele disse o seguinte: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e o que vai acontecer, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque primeiramente Deus, e depois as coisas que são necessárias para a sua vida vos serão acrescentadas. Então devemos nos encher da palavra de Deus, mas se diariamente nos enchemos de negatividade, coisas banais e não da palavra, em algum momento nós vamos blasfemar do nome do Senhor. E se você é um cristão, se você dentro do seu coração entende que Cristo é o seu Senhor e Salvador, você de maneira nenhuma quer blasfemar o nome dele. Pelo contrário, você quer exaltar o nome dele. Então comece exaltando o nome dele, obedecendo, como disse Tiago na primeira exposição que nós tivemos aqui. Pratique a palavra, não apenas ouça ela, mas viva a palavra. Se preocupe com o seu próximo, dê a vida, se possível, pelos demais, porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo um dia ele deu a vida por você. E se ele deu a vida, se ele se doou, se o que significa ser cristão significa ser semelhante a Cristo, como disse William Branham, então é necessário nós nos doarmos diariamente pelos nossos irmãos. O esposo deve se doar pela esposa, o pai pelo filho, o filho pelo pai, e assim sucessivamente. O cristão deve estar se doando. Então, em algum momento, se você não enche o seu coração da palavra, você vai blasfemar o nome de Deus. E assim como os fariseus, que eles eram uma coisa, só que eles tentavam se parecer com outra. Assim como uma boboreira, ela só pode produzir abóbora, aquele que é pecador só pode produzir pecado, o cristão ele só vai produzir atos de bondade, de piedade. Ainda que em algum momento ele possa se irar com alguma coisa que aconteça no mundo, tem coisas que nos entristecem, mas essas coisas não podem nos tirar da comunhão com o Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. O piedoso ele só pode produzir piedade, assim como a aboboreira só produz abóbora. Então, devemos vigiar o que nós deixamos entrar em nossos corações. Cuide-se a cada dia do que você está deixando entrar no seu coração, porque aquilo que você absorve de informações no mundo, se forem coisas negativas, um dia vão se tornar em atos. Que o Eterno nos abençoe grandemente.